Fala pessoal, aqui é o Pena. No review curso de hoje eu trago Ys Memories, The Wolf in Felghana, que é para aqueles que curtem jogos de RPG de ação bem frenético. O jogo foi produzido pela Falcon, responsável pela série Ys e Legion of Heroes, enquanto a publicação fica a cargo da Marvelous, responsável por séries como Senran Kagura e Rune Factor. O jogo original, intitulado Ys 3 Wonders of Ys, foi lançado inicialmente em 1989 para MSX, recebendo diversos ports ao longo dos anos, onde posteriormente recebeu um remake para o PSP e PC, sendo que agora recebemos esse remaster para PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch em mídia digital e física. Você encontra reviews de outros jogos da franquia aqui no canal, o link está na descrição. Mas sem mais delongas, vamos acompanhar o Aldo em mais uma das suas aventuras. ようやくフェルガナにたどり着けたな、アドル。思ったよりも波が高くて随分遅くなっちまったが、しかし懐かしいぜ。考えてみりゃ8年ぶりの故郷だ。マーゴのおかみさんが Aqui iniciamos a história com Aldo e Doug chegando em Felghana, cidade natal do nosso companheiro. Claro que assim que chegam na cidade, começam os problemas, com monstros atacando a população fora da proteção da vila. Junto com essa onda de ataques, também temos problemas com o governador dessas terras, que além de aumentar drasticamente os impostos e causar revolta em Felghana, aparenta ter uma agenda secreta. É a partir daí que Aldo inicia mais uma das suas aventuras. Enquanto em ordem de lançamento esse é o remake do terceiro jogo, a série Ys não tem um lançamento cronológico, sendo esse o quinto jogo, ficando entre os ocorridos do Memory of Celta e Lacrimosa of Dana. Devido a essa característica da série, não é exatamente necessário ter jogado os outros jogos da franquia para apreciar a história, mas claro que se tiver jogado os outros, a imersão é maior devido aos pequenos detalhes comentados durante a campanha. Seguindo o estilo da franquia, esse é um RPG de ação bem frenético, mas por ser um remaster de um jogo mais antigo, a sua jogabilidade geral não segue os padrões mais atuais da série. Aqui controlamos apenas Aldo durante toda a campanha, desbravando diversas regiões de Felghana. Enquanto esse não é propriamente um Metroidvania, ele tem alguns elementos de subgênero, já que em alguns pontos você precisa retornar aos locais anteriores explorados, para pegar itens escondidos após adquirir novas habilidades. Mas no geral, o avanço do jogo é bem linear, te direcionando ao próximo local claramente na história. Os combates são bem ágeis, e enquanto não temos um botão de esquiva, é possível se adaptar bem conforme libera os especiais, que variam desde atacar com bolas de fogo, um giro com a espada que serve tanto para ataque como para avançar em certos pontos, e um ataque para quebrar certas paredes e objetos que te impedem no avanço, te defendendo de ataques no processo. Como ele usa as mecânicas antigas da série, não temos no inventário itens extras, como ervas de curas e afins, dependendo dos itens de melhorias temporárias que os inimigos deixam cair conforme derrotamos eles, o que aumenta bastante a dificuldade na campanha, principalmente nos chefes, já que força o jogador a entender os padrões de ataque de cada um deles para sobreviver a esses combates com o mínimo de dano possível. Para ajudar nisso, é possível melhorar os equipamentos básicos e subir de nível do Aldo, que pode ser a diferença entre a vitória e a derrota nesses combates. Pelo menos o jogo tem diversos níveis de dificuldade, assim mesmo os jogadores mais casuais podem curtir a série sem apanhar tanto, facilitando a adaptação nesse estilo de jogo. O jogo utiliza os gráficos mais antigos da franquia, usando os personagens chibi pré-renderizados num cenário em 3D. Nesse remaster, os sprites dos personagens inimigos receberam tratamento da imagem, melhorando a qualidade deles, deixando mais visíveis os detalhes. Além dessa melhoria, também recebemos novas artes para os personagens durante as conversas e alguns pontos da história, mas para quem prefere, é possível utilizar as artes antigas para manter a nostalgia do jogo. Como o geral do jogo continua o mesmo, os cenários e os efeitos especiais dos ataques não tiveram muitas modificações, mas ainda combinam bem com a partida. As músicas do jogo seguem a mesma linha da série geral, bem agitadas durante toda a campanha, ajudando
implementação frenética que temos durante a partida, tendo a opção de selecionar entre as versões originais dos primeiros lançamentos do jogo, como do remake usado no PC e PSP, agradando bastante quem jogou os mais antigos e quer relembrar o estilo da época. Quanto às dublagens, nesse remaster temos as dublagens originais em inglês e japonês, e para aqueles que preferem a versão oriental das falas, temos um bom time de dubladores aqui, entre eles フェルガナ各地に残っている同祖人なんだ。 Teicho Ueda, dublador do Dog, faz o Kurama da franquia Naruto e a maioria das aparições do Aldebaran da franquia Saint Seiya. 危ないところを助けていただいて Ai Nonaka, dubladora da Helena, faz a Toa da série Legend of Heroes e a Honoka da série Dead or Alive. 採石場は閉鎖するようにとの命令があったはずでしょう。 Kentaro Ito, dublador do Chester, faz o Renji da série Bleach e o Yun da série Street Fighter. No jogo base, temos uma seção de museu, com artes e informações do jogo, tendo até um prólogo dos eventos que leva ao início dessa aventura em Felgana, lembrando que aqui tem as artes antigas e novas. Assim que finaliza o jogo pela primeira vez, libera um novo nível de dificuldade e o Time Attack, onde você pode enfrentar individualmente os chefes ou até mesmo todos em sequência, para montar recordes de tempo nas diversas dificuldades que o jogo oferece, tendo até alguns chefes secretos que só aparecem aqui. Por último, também libera o New Game Plus, que te permite manter algumas coisas da partida anterior e até mesmo alguns bônus novos, conforme você finaliza em dificuldades maiores. O jogo base já é bem mais difícil que os jogos mais atuais, devido às mecânicas antigas dele, então já dá para imaginar que completar a lista de conquista dele é algo bem mais complicado, já que como a maioria dos jogos da Falcom, sempre necessita fechar nas dificuldades mais altas e explorar cada canto do jogo. Entre os mais complicados temos finalizar o Boss Rush na dificuldade Inferno, finalizar o jogo na dificuldade Inferno, derrotar o chefe secreto Black Picard, e melhorar ao máximo todos os equipamentos do jogo. Em resumo, Slay of Felgana traz um RPG de ação bem frenético e desafiador, mantendo o estilo criado na série ao longo dos anos. Enquanto o estilo gráfico dele é o usado antes da série mudar para o uso completo em 3D, ele traz uma arte bem atrativa, com personagens e cenários bem detalhados, que agrada bastante os jogadores mais antigos e aqueles que não são apegados a gráficos realistas, enquanto a música mantém um clima frenético durante toda a aventura, tanto nas explorações como nas batalhas dos chefes. Por ser um remaster, as mecânicas podem ser um pouco mais datadas para aqueles que não estão acostumados com a série, já que além de controlar apenas um personagem durante toda a campanha, a impossibilidade de curar a qualquer momento, principalmente nos chefes, aumenta muito a dificuldade da campanha, forçando o jogador a se adaptar a cada novo combate e situação, usando todas as técnicas disponíveis nesses momentos. Por último, em termos de história, como a franquia não tem um lançamento cronológico, quem curte jogos mais antigos pode entrar na série por esse sem nenhum problema, já que a relação entre cada jogo é bem vaga, com pequenos comentários relacionados, o que não atrapalha a compreensão da trama atual. Gostou do vídeo? Tem alguma dúvida? Deixa um comentário aí e não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima!